fotografia. Eu acho muito difícil alguém que gosta de modelismo e que não gosta de fotografia ou design. Ou seja, que não curte que uma coisa esteja bonita, que algo tenha estética, que algo tenha agradabilidade ao olhar. Eu tive a oportunidade, tive a sorte de uma época estudar fotografia e durante um tempinho ser professor lá no centro de São Paulo. E a gente saía na rua, conhecia um monte de coisa, trabalhava todas as cenas, era muito legal. Então algumas coisas eu trouxe para o ferromodelismo. Na verdade, eu acho que são dois hobbies que se desenvolveram mais ou menos juntos para mim. Eu quis aproveitar para fazer um breve videozinho para poder discutir um pouco esse negócio. Quer dizer, quais são as relações e como é que a gente consegue, a partir de uma maquete, primeiro, né, trabalhar, construir essa maquete e, para falar a verdade, o pouco que eu aprendi, o que eu gosto de dividir, você já tem muito nos vídeos anteriores. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente olha para o nosso trabalho já pronto e produz imagens que sejam bacanas, que sejam vistosas e que chamem a atenção, seja em redes sociais ou seja para que você possa guardar de lembrança, apreciar depois. Porque, para dizer a verdade, acontece muito da gente um dia acabar desmontando para poder ter um projeto novo. É claro que espaço sempre é algo limitado para todo mundo, é muito difícil. Mas essa é a ideia, quer dizer, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas dicas. Nesse caso aqui, nós teremos 6 dicas sobre a fotografia de maquetes. Então dá uma olhadinha. Aqui nós temos o seguinte, se eu tivesse que dar uma orientação sobre a produção de imagens desse tipo, eu colocaria a ideia de simplificar o fundo. E eu creio que seja um dos fundamentos principais para a fotografia. Observa que aqui nós temos simplesmente o motivo, nada além disso. Por isso eu posicionei o layout sobre o chão, simplesmente. E tentei capturar de um ângulo que não houvesse nada lá no fundo. Isso costuma ser um erro muito comum para quem está trabalhando com fotografia no começo. E aí a pessoa percebe que, puxa, alguma coisa aqui está fora do esperado, né? Alguma coisa aqui está esquisita e está tirando o foco no que eu gostaria. Na sequência, uma segunda orientação muito legal que me disseram também uma vez. Aqui é algo que eu chamaria de simplificação tonal. O que significa isso? Simplificação tonal é reduzir a quantidade de cores. Essa é a ideia. Então, como é que a gente faz isso? Vejam que aqui nós temos 2 cores predominantes. Quase tudo é verde, e você também tem aqui em determinadas regiões um pouco de azul. E se você quiser, mas só se você quiser, se inscreve, porque aí você vai ter certeza que sempre vai receber o nosso conteúdo. Especialmente se você clicar no sininho, tá bom? Valeu! Então veja, nós temos o verde que é quase a cena inteira. Tem verde aqui na frente, tem verde lá atrás, todo o relevo, não é? E nós temos, na verdade eu falei azul, né? Nós temos o cinza. Aqui você está vendo que tem o cinza na máquina, você tem o cinza aqui na frente, nessa estrutura da plataforma, e nós também temos um pouco de cinza lá no fundo. Então aqui são 2 cores, a gente pode simplificar chamando de 2 tons predominantes. Não é nenhum problema ter um terceiro. Então com isso nós temos 2 cores predominantes e uma que tem um pouquinho menos, uma que aparece um pouquinho menos. Isso é uma das, já dissemos aí num vídeo que apareceu um tempo atrás, isso é um dos fundamentos do design gráfico. Dá para chamar isso de regra 60, 30 e 10, 6, 7, 8, 9, 10, é isso. 60, 30, 10. Veja que a soma desses 3 números vai dar 100, né? Ou seja, seria a porcentagem de cada cor. 3 cores que você escolhe. Uma delas 60%, não é? Que aqui no caso seria esse verde. Mais ou menos, tá? Aproximado. Uma outra 30%, um pouco menos, talvez poderia ser representado pelo cinza. E esse azul que está aparecendo um pouco mais, mas tudo bem. No geral, a gente tem uma imagem que é harmônica por causa disso. Veja que essa aqui de baixo já está um pouco mais complicada do ponto de vista de design. Ela não está muito bonitinha, né? Aqui a gente percebe que tem muito elemento, muita forma geométrica, muita cor diferente. E aí a fotografia fica um pouco menos agradável, ela prende menos a atenção do interlocutor. Aqui nós tivemos um trabalho cuidadoso com a nitidez, além de haver poucas cores, como você está vendo. A nitidez ela pode ser, claro, pode ser aumentada por meio do próprio software, quer dizer, né, a gente usa muito softwares que são aplicativos do próprio celular, né? Mas aqui dá para a gente ver que tem essa
esse cuidado com uma nitidez maior, que é o que acaba chamando mais atenção em toda a imagem. Aqui nós tivemos um cuidado para que a gente pudesse chamar um pouco mais de atenção. Nós tivemos um cuidado com a saturação. O que é saturação? Também é um controle que aparece em praticamente qualquer editor de imagens. E a saturação faz o quê? Deixa as cores mais fortes. Então aqui a gente tem algo muito puxado para o vermelho, muito forte, esse amarelo também. Essas cores quentes estão aparecendo muito por uma regulagem de saturação. Veja que aqui eu nem tive muita preocupação com a nitidez. A minha intenção era saturar. Aqui, mais uma vez, nós temos um caso de simplificação tonal muito claro, não é? Aqui a gente tem praticamente tudo verde, nós temos também o cinza novamente, e tem um pouquinho do azul ali que não está atrapalhando muito. Então vejam, a construção do layout se baseou um pouco nisso, né? Não é só na hora da gente simplesmente fazer a imagem, mas a gente tem essa questão na própria construção do motivo. Para que essa imagem também ficasse agradável, eu simplesmente fiz a limpeza do fundo com qualquer software que seja capaz disso. E aqui a gente ficou só com o que era importante. Veja que uma imagem como essa, ou uma semelhante que tivesse um monte de coisas por trás, um monte de objetos, formas e cores, além daquela que é interessante, chamar muito mais atenção, não é? Aqui é um caso de simplificação tonal, mas trabalhado no design. Quer dizer, isso aqui não é uma pura fotografia, claro, mas é que a gente consegue perceber que a gente tem diversos... Aliás, né, a gente tem muito pouca cor e também tem muito poucas formas. Tudo aqui é muito simplificado. É um pouco aquela ideia do menos é mais. É mais ou menos essa ideia. Aqui a gente introduz, é claro, aqui a gente consegue perceber que nós temos um interesse no motivo que é esse transformador que está à frente e o modelo acima. O fundo está desfocado. E o desfoque é algo que também pode ser produzido por meio de aplicativos ou simplesmente você aproximando bastante a sua lente do seu motivo, do seu objeto de interesse. E aí você consegue ter, pelas lentes de celulares, a gente consegue ter esse efeito com mais facilidade. Mais uma vez o desfoque do fundo, para que a gente pudesse ter um interesse no motivo. E aqui, uma última dica que eu acho muito bacana. Cuide do seu ângulo. Aqui nós fizemos um ângulo bem específico para dar bastante realismo para o motivo. Enquanto que, na verdade, a gente poderia ter tirado de qualquer lado, mas não ia parecer tanto com uma cena que a gente tenta fazer parecer real, não é? E é isso aí.